Beleza, então, começamos a gravar a nossa aula de hoje. Hoje, dia 8 de junho, tá? Nossa aula de hoje, nós temos programado, tá? Pegar um pouquinho do que nós vimos na aula passada, até mesmo porque nós tínhamos programado uma parte de introdução, né, ao sistema de gestão ambiental, como vocês podem prever ali no plano de ensino. E hoje nós temos programado falar sobre o ciclo PDCA, tá? Nós vamos ver o que é esse ciclo, qual o objetivo dele, tá? E vamos dar uma boa pincelada já em alguns requisitos da ISO, porque vão servir para que a gente possa entender e aprimorar o conceito do ciclo PDCA, beleza? O que eu vou fazer agora com vocês? Galera, primeira coisa, na aula passada nós vimos as estratégias ambientais, né? Vimos que ao longo do tempo nós tivemos ali algumas características que nos diziam, né, como que era o foco em termos ambientais das organizações ao longo do tempo. Aí passamos ali pela década de 40, 50, depois 60, né, 70, viemos vindo, falamos dessas décadas e como essas empresas, então, viam e agiam sobre as questões ambientais, sobre seus aspectos ambientais, tá? Vimos também uma questão de que os aspectos ambientais são aspectos tanto de entrada quanto de saída, né? Vimos isso. Caso nós não vimos, por favor, vocês me avisem. Vimos, então, aspectos de entrada e aspectos de saída, vimos o que são esses aspectos e vimos quais são os impactos que eles causam, certo? Vimos também que quando nós temos uma ideia de estratégias ambientais, um foco em estratégias ambientais, essas estratégias têm principalmente focos em prevenção. Por que eu digo principalmente? Porque vocês podem encontrar alguns autores que vão dizer que, por exemplo, a reciclagem é uma estratégia ambiental. E por que diz que a reciclagem é uma estratégia ambiental? Esses autores falam isso porque consideram que nenhuma organização é obrigada a realizar a reciclagem ou promover, né, a reciclagem de alguma forma. A obrigação legal das organizações é dar o destino adequado para aqueles resíduos que são gerados. Tá? Claro que se são resíduos no qual possuem um acordo setorial e obrigatoriamente tem que realizar a logística reversa, como, por exemplo, pneus inservíveis, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, que mais? Algumas vasilhas, se a gente pode chamar assim, né? Umas latas de tinta, por exemplo. Remédios, deixa eu ver o que mais, lubrificantes, embalagens de lubrificantes. Tá? Então, esses resíduos possuem lá seus acordos setoriais referente à logística reversa e obrigatoriamente tem que executar, né, promover a logística reversa. Vamos ver isso um pouco mais adiante, que nós falamos um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas alguns autores, vocês podem encontrar que aquela política dos 3 R's, política dos 5 R's, eles consideram essas políticas como estratégias ambientais porque não são obrigatoriedades legais, tá? Então a gente precisa olhar isso com um pouco de mais calma, porque a reciclagem é uma atividade de controle ambiental e não de prevenção ambiental, tá? Provavelmente nós tenhamos visto, e eu acho que isso é um foco inicial que a gente precisa sempre ter em mente, que prevenção é uma coisa e controle é outra, né? A prevenção, a gente age para não gerar um determinado aspecto ambiental, ou até mesmo para minimizar a sua geração. E o controle ambiental, ela é uma ação sobre o aspecto ambiental já gerado. Tá? Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Então, se estratégias ambientais são com foco em prevenção ambiental, ele tem a ideia das ações para prevenir a geração ou até mesmo minimizar, reduzir essa geração. Tá? A reciclagem é uma ação realizada posteriormente à geração do aspecto ambiental, que é o resíduo sólido. Então, alguns autores tratam como estratégia, o que eu não vejo com bons olhos se a gente for pegar o conceito majoritário que nós temos em termos de autores referentes às estratégias ambientais, tá bom? Mas, claro, vocês podem encontrar isso. Então, nós acabamos vendo que
Estratégias ambientais nós temos várias, né? Nós temos produção mais limpa, nós temos a própria logística reversa, que alguns consideram isso como uma estratégia, como eu comentei, algumas coisas eu não acho que seja uma estratégia ambiental, mas tudo bem. Nós temos as auditorias ambientais como estratégias, e aí nós vamos ver auditorias logo em seguida. Nós temos ecoeficiência, ecodesign, ou se vocês quiserem, né, tirar a palavra ecoeficiência e falar em eficiência energética ou eficiência de outros modos, enfim, são algumas estratégias ambientais que nós temos aí, que alguns autores tratam elas, tá? De algum modo. O programa de produção mais limpa se assemelha muito, por exemplo, ao que nós vamos ver a partir de hoje, que é o sistema de gestão ambiental, tá? Porque o sistema de gestão ambiental, ele busca analisar o sistema como um todo, o processo como um todo, dentro do seu ciclo de vida, né? E aí nós vamos ver o que é esse ciclo de vida, e busca, através dessa análise, identificar possíveis falhas nesse processo, e aí agir sobre essas falhas, de modo a corrigi-las ou até mesmo a evitar a sua ocorrência, tá? Então, nós vamos ver basicamente o que é sistema de gestão ambiental a partir de agora, que é quando nós entramos, então, nessa questão de introdução ao sistema de gestão ambiental e também a questão do ciclo PDCA, beleza? Feita essa brevíssima introdução, a gente então inicia, e eu sempre gosto que vocês conversem comigo, até mesmo para não ficar aqui um monólogo, tá? E que, claro, que eu tenha a participação de vocês. Eu pergunto, já de cara para vocês, o que é um sistema de gestão ambiental. Eu lembro que lá na nossa primeira aula, eu perguntei para vocês o que é gestão ambiental, e aí nós separamos, né, gestão de um lado, ambiental do outro, e aí nós tentamos, dentro desse contexto, identificar algumas palavras similares, né, ou palavras sinônimas, que nós pudéssemos identificar um determinado conceito. E aí eu deixo aqui para vocês, sistema de gestão ambiental. Gestão ambiental nós já sabemos, né? Agora, alguém poderia chegar a um conceito, didático ou não, né? Um conceito que vocês considerem, muitas vezes, se vocês quiserem abrir o áudio para explicar, que às vezes fica um pouco melhor, o que vocês acham que é o sistema de gestão ambiental? Vamos lá. Seria tipo uma estrutura que permite a empresa avaliar e controlar os impactos do meio ambiente? Mais ou menos isso? Interessante, Paulo. Interessante que tu comentou numa questão que tu fala de estrutura. Então, veja, tá? Tu falou em estrutura. Pegando o que a Sandra também colocou ali, ó, planejar, controlar e avaliar a gestão ambiental. Sandra, a palavra controlar, eu te entendo no teu raciocínio, tá? Mas a palavra controlar, dependendo do contexto em que se usa ela, vai naquele contexto que nós acabamos de dizer. Se nós considerarmos que esse sistema de gestão ambiental digamos, uma estratégia ambiental de prevenção, essa palavra controlar pode nos dizer algo diferente disso, tá? Isadora, ecoeficiência é diferente, tá? Se você pegar a questão eficiência, tu vai fazer basicamente o que nós chamamos de balanço de massa, né? Vai verificar o que entra, o que sai, vai verificar a eficiência do processo. A ideia do sistema de gestão ambiental pega duas partes, tá? A primeira parte que o Paulo acabou de nos dizer é uma estrutura. E a Sandra nos traz coisas interessantes, que é planejar, avaliar a gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental como uma estrutura, se nós pegarmos a palavra sistema, eu vou dizer que sistema é um conjunto de etapas. Conjunto de etapas. E que, claro, são interligadas. Conjunto de etapas interligadas. A Carla coloca ali, né? Planejar, verificar, analisar e agir. Já está dando um indício de um PDCA aí, né, Carla? Nós vamos chegar ali. Mas então o sistema, galera, é um conjunto de etapas interligadas. O que o Paulo comentou pode vir a calhar nesse nosso conceito, é uma estrutura. Né? Uma estrutura não se faz com um único ato, com um único gesto, né? Uma estrutura se faz com um conjunto.
E aí nós chegamos, então, no que é um sistema. E vamos ver que sistema de gestão ambiental, de fato, é esse conjunto de etapas, porque se nós analisarmos a própria ISO 14001, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, vocês vão ver que existem diversas etapas a serem realizadas, requisitos a serem cumpridos, para que nós tentamos aí chegar a um sistema de gestão ambiental implantado, tá? Para que nós pudéssemos atingir, talvez, implementar um processo dentro da organização, tá? Então, o sistema é esse conjunto de etapas. E quando a gente fala de gestão ambiental, vocês já sabem, né? Então, por exemplo, gestão, né? A gente pode falar em planejamento, a gente pode falar em administração, coordenação, análise. Da questão ambiental, a gente pode falar dos aspectos ambientais. Então, veja, quando eu falo de sistema de gestão ambiental, eu estou falando de uma análise completa de ciclo de vida dos aspectos ambientais associados à organização. E esses aspectos ambientais podem, evidentemente, causar determinados impactos. E o objetivo do sistema de gestão ambiental é, numa análise dos aspectos, poder identificar ali ações possíveis para minimizar esses aspectos ambientais e possivelmente seus impactos ambientais, e assim sucessivamente. Vanessa diz, seria o planejamento de maneira eficaz para a proteção e preservação do meio ambiente? Sim, poderíamos dizer que sim, Vanessa. Tá? E eu estou gostando de ver que vocês estão falando bastante em planejamento, porque um sistema de gestão ambiental não se implanta de uma hora para outra. Não se executa um sistema de gestão ambiental de uma hora para outra. Da mesma forma, e aqui fazendo um paralelo ao sistema de gestão da qualidade, gestão da segurança, saúde e segurança ocupacional, ele não se faz de uma hora para outra, ele precisa de um planejamento, de determinar responsabilidades, recursos necessários, competências, prazos. Então, tudo isso é importante para que a eficiência desse sistema, de fato, ele chegue a um patamar ideal e que nos promova a melhoria dos indicadores ambientais, tá? Então, dito isso, eu quero já de cara apresentar para vocês a minha tela, e aí eu vou puxar de cara a nossa ISO. Então, eu vou pegar ela aqui, que está disponível para vocês lá no Moodle, vocês já devem estar vendo a minha tela. Deixa eu só ocultar aqui para não me atrapalhar. Vou aumentar aqui para nós, tá? Então, aqui está a norma brasileira ISO 14001, tá? Lembrando sempre, norma brasileira não significa que ela é uma norma aplicável somente internamente no Brasil, tá? A ISO, né, essa sigla ISO, dá o caráter internacional à norma. Então, significa que ela é de aplicação internacional, tranquilo? Ela é de reconhecimento internacional, isso é muito importante. Reconhecimento internacional. Quando a gente fala de norma brasileira, significa que ela foi trazida para o Brasil, né, trazida para o português, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, isso nós vimos na aula passada, só dá uma recordadinha lá, tá? Galera, terceira edição, significa que nós tivemos já 2 edições. Uma veio da década de 90, lá em 1996, depois nós tivemos, em 2004, a segunda edição da norma ISO 14001, e agora em 2015 nós tivemos uma nova revisão, reformulação da norma, e nós temos então uma terceira edição, eu diria mais robusta e mais aplicável, tá? Essa é a minha opinião sobre a norma ISO 14001 2015. E eu vou explicar brevemente, tá? Algumas diferenças importantes sobre a versão 2004 para a versão 2015. A primeira versão, melhor, a segunda versão, né, de 2004, ela era uma versão basicamente documental, tá? Basicamente demonstração de normas internas, digamos assim, documentações internas, que pudessem demonstrar a aplicação da norma ISO 14001, certo? É claro que
não bastava, obviamente, a documentação, eu tinha que, claro, demonstrar determinados resultados, né, e demonstrar também a aplicação disso, ou seja, a prática daquela documentação. Mas era basicamente documental. O que mudou agora? Então, tanto é que nós vamos ver que, ao invés de falar em documentos, como dizia lá na norma 2004, agora a gente vai falar em informação documentada. Informação documentada. O que é diferente. O que é diferente de documento. Tá? Então, essa é uma alteração. Uma outra alteração que tem, já vem de cara nos primeiros requisitos da norma, é quando a norma fala de liderança e comprometimento. Quando a norma traz para dentro dela a alta direção, o comprometimento da alta direção, ela está agora dizendo que a responsabilidade pela implantação e eficácia desse sistema de gestão ambiental é da alta direção. Coisas que, na norma 2004, isso poderia ser delegado a determinadas pessoas. Agora não. A demonstração pela eficácia, a análise pela alta direção, completa, robusta, realmente determinando isso, a responsabilidade da alta direção em fornecer recursos suficientes para que a gente tenha uma implantação da norma e, de fato, a sua eficácia, o comprometimento da alta direção em estabelecer uma política ambiental aplicável. Então, traz agora para dentro da norma a alta direção como ponto central da implantação da ISO, o que não existia na norma 2004. Isso é importante. Isso é importante porque tira a alta direção, e aí quando a gente fala da alta direção, a gente fala lá do comando da organização, tira ela do conforto, tira ela daquela zona onde ele manda e os outros obedecem. Agora não mais, agora ele é um ator participante. Ele deixa de ser um mero coadjuvante, que receberá talvez ali os bônus, né, da implantação da ISO. Agora ele recebe o bônus, mas também os ônus das responsabilidades. Tranquilo? Isso não significa que ele não pode delegar determinadas responsabilidades dentro de um sistema. Nós vamos ver que isso é possível. Mas a responsabilidade principal sobre o sistema recai sobre a alta direção. Tranquilo? É isso. Traz também uma questão de escopo, né? Traz uma questão de determinação dos limites da aplicação da norma. Nós vamos ver também um pouco mais adiante. Tá? Além de outras questões que acaba realmente fazendo uma diferença. Vocês vão ver que nós temos ali depois, quando fala em resposta à emergência, nós temos algumas questões referente à própria simulação das emergências. Nós vamos ver isso. Tá? Então, isso até tinha, não tão explícito na norma 2004, mas acaba sendo bem explícito isso, como um requisito bem específico dentro da norma 2015. Tá? Então, beleza. Voltamos aqui. Sistema de gestão ambiental, então, requisitos com orientação para uso. Essa é a nossa norma, então, ISO 14001. Tá? Primeira coisa que eu quero comentar com vocês está aqui, ó, no sumário. Tá? Os requisitos da ISO, requisitos propriamente dito, começa aqui, ó, no item 4. Acredito que todos vocês estejam vendo, né? Item 4. Melhor, requisito 4. Tá? E a partir dali, então, nós temos os requisitos da norma. Antes disso, nós temos algumas orientações. Orientações. Certo? Logo depois dos requisitos, que o último é o 10.3, vocês vão ver que nós temos o anexo A informativo, que são outras orientações, e essas orientações são referentes a cada requisito da norma. Tá? Então, quando eu vou aplicar os requisitos, ou quando eu vou avaliar os requisitos, eu vou avaliar dentro desse item 4 aqui, ó. Do 4 para baixo, até o 10.3.
Então, quando, por exemplo, nós temos uma auditoria, eu vou avaliar os requisitos aqui, da 4 a 10.3. Eu não vou avaliar o requisito A4, por exemplo, A4.1. Não, isso aqui é um anexo meramente informativo, que contribui para entender o requisito. Então, nós vamos tratar do item 4 até o item 10.3. Beleza? Fechou? Seguindo. Ele vai trazer uma série de outras coisas, tá? Então, olha só. Tem uma figura 1 aqui que nós vamos ver hoje, relação do PDCA com a estrutura da norma. E vocês vão ver que o PDCA é extremamente importante. Aqui ele fala uma breve, digamos, explicação, né, de como surge, né, de como os comitês estão dentro da ISO e como elas agem dentro da ISO. Tá? Isso é bem breve. Temos aqui uma parte em inglês. E temos a introdução. Não vou falar sobre a introdução, não, acho que não é o momento que nós falarmos sobre isso, tá? Isso aqui você está disponível, vocês podem, é claro, ler, tá? O que talvez possa interessar para nós nesse primeiro momento é o seguinte, olha só. Eu perguntei para vocês um conceito de sistema de gestão ambiental. E aqui fala o objetivo desse sistema, que a gente também pode entender como um breve conceito, que nós temos um conceito mais explícito logo abaixo. O objetivo da norma é prover, ou seja, mostrar, fazer com que ela identifique. Então, prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. Ele está querendo dizer basicamente aqui que a norma ISO 14001 tem relação direta com a sustentabilidade e, consequentemente, com a própria visão desta organização sobre a sustentabilidade, ou sobre a responsabilidade socioambiental que ela possa ter. Tá? E aí, então, essa norma especifica os requisitos que permitem que uma organização alcance os resultados pretendidos e definidos para o seu sistema. Fala de uma abordagem sistemática, e vejam que aqui ele já traz a alta direção nessa própria introdução. Então, bota assim, uma abordagem sistemática. Quando eu falo abordagem sistemática, significa que uma coisa está ligada à outra, uma coisa depende da outra, não adianta eu realizar uma análise de requisitos de forma isolada, uma análise dos aspectos de forma isolada, eu preciso fazer isso de forma sistêmica. Isso é importante. Então, uma abordagem sistêmica para a gestão ambiental pode prover a alta direção de uma empresa com as informações necessárias para obter sucesso. Isso aqui é interessante. A longo prazo e para criar alternativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Galera, longo prazo, sucesso a longo prazo. Isso aqui é muito difícil, muitas vezes, para algumas organizações, onde precisa de uma resposta rápida. O sistema de gestão ambiental, ele até vai te dar respostas rápidas. Ele vai, num determinado momento, e não, talvez a um curto, médio prazo no máximo, ele vai te dar a resposta. Mas o sucesso em si, de um sistema de gestão ambiental, ele vem ao longo do tempo como um processo, como uma questão continuada, e não basicamente como um simples ato de sucesso. E se a gente for pegar, por exemplo, autores, até mesmo filósofos que falam sobre sucesso, eles vão dizer que sucesso é um processo. Eles vão dizer que sucesso, ele jamais será alcançado. Porque quando nós entendemos que nós chegamos a um determinado sucesso, e aí isso é uma ideia de alguns filósofos, quando nós temos essa ideia do sucesso, significa que, na verdade, nós não alcançamos o sucesso ainda. Nós alcançamos uma parte do sucesso. O sucesso, muitas vezes, ele é inalcançável para alguns filósofos. Nós estamos sempre em busca do sucesso e nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós já concretizamos. Então, quando a gente fala em sucesso a longo prazo, e aí levando isso em conta o que diz a própria norma, a gente fala em melhoria contínua. E melhoria contínua não significa que vai chegar a um determinado ponto e eu não vou conseguir mais melhorar o meu processo. Essa melhoria, por ser contínua,
ela nunca chega ao seu fim. Ela é de longo prazo, ele permite com que a organização realmente trabalhe a longo prazo. E muitas vezes esse longo prazo, pelas organizações, é visto não com muito bons olhos. Justamente por quê? Porque há muitas vezes um investimento alto para a implantação, né, ou para prover recursos de implantação de um sistema de gestão ambiental, e para algumas empresas isso pode ser consequência, ou pode ter consequência, um certo endividamento, sabendo que talvez os resultados que ela possa vir ter são resultados de longo prazo. E isso pode fazer com que muitas empresas não optem em implantar um sistema de gestão ambiental, ou até mesmo implantem, mas pelo fato desse sucesso, desse objetivo ser alcançado a longo prazo, acabam desistindo no meio do caminho por uma questão realmente de recursos finitos, aí eu falo de recursos financeiros finitos, e um certo endividamento. Tá? Então, isso pode ser um problema para determinadas organizações. Tranquilo? Por isso que quando uma organização nasce, quando uma empresa nasce, se ela nasce sem um foco em um sistema de gestão qualquer, não estou falando ambiental, qualidade, um sistema de gestão, sem essa ideia de realmente analisar a sua organização de forma sistemática, ela pode ter alguns problemas quando for tentar implantar isso, justamente porque ela vai ter que agora, então, buscar fatores técnicos, tecnológicos, financeiros para, de fato, implantar isso, aí muitas vezes é inviável financeiramente e economicamente para determinadas organizações. Então, quando uma organização ela nasce já com políticas de gestão, ela tem talvez um pouco mais de facilidade na implantação de sistemas de gestão. Tá? Então, isso também é um fator até mesmo de sucesso, que é o próximo item da própria norma, tá? Fatores de sucesso. Não vou entrar tanto aqui. Nós chegamos, claro, no ciclo PDCA. Galera, PDCA, Plan, Do, Check, Act. Deixa eu voltar para vocês aqui. Galera, ciclo PDCA, tá? Vou começar pelo Plan. Planejar. Quando eu falo em planejar, eu falo que, nesse momento, eu tenho que fazer uma análise, claro, do meu processo, levantar quais são aqueles aspectos, não só os aspectos ambientais, mas aqueles aspectos que têm determinadas influências, seja significativas ou não, para a organização, determinar ações para essas análises e, claro, fazer um planejamento em termos de responsabilidade de execução, de recursos a serem utilizados para essa execução, um prazo determinado para executar, finalizar ou até mesmo revisar o que foi executado, e assim por diante. Se nós pegarmos a própria norma, vocês vão ver que tem lá o item chamado item de planejamento. Vamos a eles, tá? Vou voltar aqui. O item planejamento. E o item planejamento da norma, deixa eu vir para cá, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Que diz, ó, planejar, tá? Estabelecer os objetivos ambientais. Onde eu quero chegar? O que eu quero atingir? Nessa norma não se fala mais em metas. Na outra norma, na outra versão, 2004, ela falava em metas, então tinha um requisito específico de metas e depois tinha um requisito específico de objetivos. Agora tudo ficou englobado dentro de objetivos ambientais, certo? E os processos necessários para entregar resultados de acordo com a política ambiental da organização, tá? Agora vamos ver, então, como que eu estabeleço esses objetivos. Porque é isso que é o planejamento, então, estabelecer objetivos. Para saber isso, nós vamos até o requisito objetivos. Se vocês estão com a norma aberta aí, já digo para vocês qual é o requisito, tá? Tá aqui, ó. Planejamento, e aí
aspectos ambientais, requisitos e outros. Aqui, ó. Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los. Se vocês pegarem dentro da norma, dentro da norma o item 6, que é o item planejamento, nós temos vários elementos. Nós temos aspectos ambientais, nós temos a questão de requisitos legais, política ambiental e outras coisas. Mas o que nos interessa nesse momento são os objetivos. É o seguinte, ó, a organização deve estabelecer objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização. Pausa aqui. Quando ele fala em aspectos ambientais significativos, significa que são aqueles aspectos ambientais que podem causar impactos ambientais significativos. Isso significa que são aqueles aspectos ambientais com maiores riscos para a organização. Certo? Então, tem que levar em consideração os aspectos ambientais significativos. Então, primeiro eu tenho que fazer uma análise dos aspectos ambientais e determinar quais aspectos são significativos e quais não são significativos. Depois, verificar quais são os requisitos legais. Requisitos legais são legislações, leis aplicáveis e outros requisitos associados à organização, que são as normas internas. Então, eu tenho que pegar lá, fazer uma análise de todos os meus aspectos, lembrando, né? Aspectos de entrada, aspectos de saída, ou, dependendo do escopo, né, dos limites de aplicação do meu sistema de gestão ambiental, eu vou pegar aspectos ambientais numa análise de ciclo de vida, considerando, então, aspectos ambientais desde a extração da matéria-prima até o transporte, consumo e descarte final pelo consumidor. Tá? Então, vai depender muito do escopo. Eu posso determinar vários escopos, né, vários limites. Então, por exemplo, eu posso pegar limite organização, determinar dentro dela quais são os aspectos ambientais significativos. Pegar extração, transporte, né, e compras, por exemplo, de matéria-prima. Eu posso pegar e determinar, fazer um levantamento dos aspectos ambientais, determinar ali quais são os aspectos ambientais significativos, quais são as leis aplicáveis a essas etapas desse ciclo de vida, e dentro desta análise estabelecer objetivos ambientais. Esses objetivos ambientais devem, e aqui eu faço uma pausa e pergunto para vocês, qual a diferença entre deve e pode? Isso vocês vão ver em alguns momentos na norma. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, a gente retoma. Qual a diferença de deve e pode? Patrícia, deve, obrigação. E pode, opcional. Carla diz que deve, tem que fazer. Perfeito, é isso aí mesmo, tá? Deve é o sentido de obrigatoriedade, portanto, aquele requisito deve ser atendido. E quando eu falo pode, significa que aquele requisito é facultativo, tá? A organização pode ou não atender a seu critério. Tranquilo? Então, voltando aqui à norma, eu tenho que os objetivos ambientais devem ser coerentes com a política ambiental. Então, ver o que está escrito na política ambiental, e nós vamos ver um pouco mais adiante sobre a política ambiental, e eu quero depois apresentar algumas críticas para vocês. Mensuráveis quando possível. Então, eu digo o seguinte, ó, vamos pensar que eu tenho um aspecto ambiental significativo na minha organização. Fiz uma análise dos meus aspectos ambientais e verifiquei que as emissões atmosféricas são grandes. A gente tem, por sei lá, uma situação bem específica aqui, tá? Minha produção é 24 horas por dia, é uma produção que utiliza muito caldeiras, por exemplo, e eu tenho grandes emissões atmosféricas. E aí, numa análise desse aspecto ambiental, que é a geração das emissões atmosféricas, eu considerei que ele é significativo, dentro daquela análise que eu fiz, tá? Determinando isso, eu tenho lá uma determinada característica dessa emissão atmosférica e eu vou, então, mensurar
o meu objetivo ambiental. Então, por exemplo, reduzir as emissões atmosféricas em 20%, em 30%, 50%. Reduzir o parâmetro X da emissão atmosférica, sei lá, material particulado daquela minha emissão atmosférica, quero reduzir em 20, 30, 40, 50%. Isso é mensurar. Tá? Agora, pode ter situações que eu não consigo mensurar. Tá? Então, se possível, utilizar aspectos ambientais e objetivos ambientais que possam ser mensuráveis, tá? De preferência. Eles devem ser monitorados, isso significa dizer que eu consigo identificar se houve melhora ou piora naquele objetivo, naquele aspecto ambiental no qual eu estou executando determinado objetivo, tá? Comunicados, não adianta nada eu estabelecer um determinado objetivo e não comunicar àqueles que diretamente influenciam no atingimento daquele objetivo. Aqueles que diretamente realizam atividades que geram aquele aspecto ambiental no qual estou estabelecendo o objetivo. Então, eu preciso comunicar, preferencialmente a toda a organização. Quando isso não é possível, comunicar pelo menos àqueles que têm determinadas influências, ou que são influenciados, por aquele objetivo ambiental. Tranquilo? Atualizados como apropriado. Isso aqui é um ponto importante. Nós vamos ver ao longo desse ciclo PDCA, e nós estamos ainda dentro da fase de planejamento, nós vamos ver que esse atualizado significa dizer o seguinte, ó, não adianta eu estabelecer um objetivo e guardar ele na gaveta. Eu preciso estar sempre monitorando e sempre atualizando aquele objetivo. Então, verificar se aquele objetivo está, de fato, sendo atingido. Se não está sendo atingido, levantando, é claro, hipóteses, respostas para o atendimento ou não atendimento ao objetivo. E, claro, que atualizar sempre que possível. Ou seja, analisar. O objetivo é reduzir 20% em X tempo. Só que eu já cheguei na metade do tempo e eu não cheguei nem a 2% do meu objetivo. Bom, teoricamente eu não irei atingir o objetivo. Vamos atualizar isso. Vamos deixar ele mais aplicável ao meu contexto, certo? Então eu devo atualizar, e essa atualização só pode vir através da análise do próprio objetivo. Tranquilo? E aí, diz o seguinte, ó, a organização deve manter informação documentada sobre os objetivos ambientais. Pausa aqui. Espero que vocês estejam comigo ainda, tá? Galera, quando eu falo em manter informação documentada, o que vocês entendem sobre isso? Não vamos ainda chegar no que é, tá? Informação documentada, embora vocês já estejam falando algumas coisas aqui no chat. O Paulo fala em registros, a Carla também, e a Vanessa também, e o Roberto também. Todos eles unanimamente falaram registros. Galera, alguém é contrário a esse raciocínio do pessoal? Paulo falou em procedimento. A Jéssica não é contrária. A Jéssica concorda. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Diomara também concorda. Beleza. Galera, vamos lá. Quando eu falo em manter informação documentada, significa que aquela informação, ou seja, os objetivos ambientais, devem estar disponíveis para quem quiser verificar. Verificar. Vanessa diz relatar todas as informações obtidas. Também. Mas quando eu falo em manter informação documentada, é deixar disponível
acessível a quem quiser observar, verificar aqueles objetivos. Certo? Agora eu vou mudar. Ao invés de falar manter informação documentada, eu quero dizer para vocês reter informação documentada. Eu pergunto, há alguma diferença entre manter informação documentada e reter informação documentada? Reter seria mais algum registro específico, tá? Algum parâmetro que você tem que manter por um determinado período, um determinado tempo. Beleza. Alguém concorda, discorda do Paulo? Paulo, a informação documentada, tanto aquela que tem que ser mantida ou aquela que tem que ser retida, ela tem que ser guardada por determinado tempo, tá? Isso não tem nenhuma diferenciação. A diferença entre manter e reter é que manter informação documentada, ela está disponível ao público. Ela não é, por exemplo, uma informação no qual eu só tenho acesso dentro do setor de trabalho, por exemplo. Então, quando eu falo em reter informação documentada, é uma informação importante no qual ela não pode circular externamente. É uma informação que só está disponível, acessível internamente dentro de determinado setor. Muitas vezes nós temos o setor do RH, ou gestão de pessoas, como vocês queiram, nós temos lá um setor específico para registros, e aí somente lá eu tenho acesso àquela informação documentada. Isso eu falo em reter informação documentada. O manter informação documentada, eu acesso ela, por exemplo, no site da organização, eu acesso ela num outdoor, eu acesso essa informação em murais da empresa, eu acesso essa informação pelo rádio, porque a organização decide transmitir essa informação através do rádio. Enfim, N formas de demonstrar essa informação. E aí eu falo, então, em manter informação. Um exemplo de informação documentada que é retida: informações funcionais do colaborador. Vocês não vão encontrar em nenhum lugar na internet uma informação funcional de determinado colaborador. Então, por exemplo, uma informação sobre o professor Eduardo, vocês até encontram informações pela internet, mas tem determinadas informações que vocês só vão ter acesso dentro da gestão de pessoas do IFRS. Porque são documentos ou são informações, não necessariamente documentos físicos, em determinados locais. Carla, não necessariamente são sigilosas. Isso é importante também. Não necessariamente são sigilosas. São informações que muitas vezes têm um caráter pessoal que não podem estar acessível ao público de uma forma geral, mas não necessariamente são sigilosas. Então, por exemplo, vocês não vão ter acesso livre ao meu CPF, por exemplo. Entendeu? Somente em determinados locais vocês poderão acessar o meu CPF. Então, essa informação ela está retida. Isso significa que dentro de uma empresa, somente a empresa detém algumas informações que não podem ser colocadas a conhecimento público. Seria isso? Perfeito, é isso aí. Isso eu falo em reter informação documentada. Agora, por exemplo, um auditor. O auditor vai dentro da organização e vai buscar determinadas informações. Determinadas informações ele consegue acessar de maneira externa, remota, como, por exemplo, a política ambiental da organização, os objetivos ambientais, que nós estamos agora tratando sobre eles. Por quê? Porque são informações documentadas mantidas pela empresa e não retidas. Tranquilo? Essa diferença a norma traz e nós precisamos entender essa diferença. Tudo certo? Perfeito? Tudo certo. Beleza. Agora, claro,
Essas ditas sigilosas, e aí só para complementar, quem foi que colocou das sigilosas, peraí? A Carla. Essas sigilosas, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é um exemplo muito clássico, né? Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola. É uma informação sigilosa. Tá? Para acessar essa informação, até pode, né? Acessar a informação. Só que você só vai acessar essa informação dentro da Coca-Cola e talvez dentro da matriz da Coca-Cola, né? Do setor matriz da Coca-Cola, e assinando ainda um termo de confiabilidade, de confidencialidade, para poder acessar essa fórmula. E caso vaze a fórmula por esta pessoa, por exemplo, ela pode ser processada criminalmente. Perfeito, se for autorizado. Aquela informação retida também. Mas a informação retida é diferente da sigilosa. Existe uma pequena diferença entre as duas. Tá? Existe uma pequena diferença entre as duas. É como se a sigilosa está trancada a 7 chaves e a informação retida está trancada a uma chave só. E para acessar são procedimentos diferentes. São pessoas específicas para acessar. Tá? Então, dito isso, eu quero voltar agora à norma. Então, a organização deve manter informação documentada sobre os objetivos ambientais, já vimos como eles devem ser. E aí fala em planejamento de ações para o alcance desses objetivos. E diz o seguinte, a organização deve determinar o que será feito, quais os recursos são requeridos, quem será o responsável, quando isso será concluído, prazo, desculpa, e como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar a progressão em direção ao alcance dos objetivos, aquilo que a gente viu, ó, aquele que é mensurável. Então, se eu quero atingir os 20%, eu vou ter que demonstrar como é que eu estou analisando e demonstrando que eu atingi 1, 2, 3, 4, 5%. E assim por diante. Tá? Então, esses resultados têm que ser avaliados. Então, determinar causas e consequências. E também, claro, demonstrar como é que são esses indicadores de monitoramento. Fechou? Agora, lembra, por acaso, alguma coisa para vocês, essa questão aqui? O que será feito, que recursos, quem será o responsável, quando isso será concluído, como os resultados serão avaliados? Lembra alguma coisa, é isso? Deixa eu voltar para vocês aqui. A Carla falou ali em planejamento. Sim, é um planejamento. Mas existe alguma coisa que possa lembrar isso vocês? Eu vou colocar aqui, tá? Então, metas também. Vou aqui, ó. O que, em, quanto, como, quando. Lembra alguma coisa? Vocês já ouviram falar em uma tal de planilha 5W2H? Já ouviram falar nessa planilha? Essa é uma planilha de planejamento. Alguns já sim, né? Alguns sim, outros não. Isso se chama planilha de planejamento. Planejamento para quê? Para atingir os objetivos. No nosso caso, são objetivos ambientais, tá, galera? Essa planilha 5W2H pode ser para atingir outros objetivos, tá? Que não necessariamente são objetivos ambientais. Mas é uma forma de a gente organizar, tá? Então, 5W2H é por uma sigla em inglês. Então, por exemplo, nós temos lá what, who, how much, when, né, quando a gente quer dizer alguma coisa.
alguns trazem até o where, né, da questão de onde isso será executado. Tá? Então, se a gente pegar uma planilha 5W, 2Hs, nós vamos conseguir, através dessa planilha, estabelecer como vamos alcançar. Então, o que será feito para alcançar? Então, por exemplo, vamos voltar àquele aspecto ambiental de emissões atmosféricas que eu dei de exemplo no início. Qual é o objetivo mensurável? Reduzir 20% das emissões atmosféricas, beleza? Ok. Agora, o que eu vou fazer? O que eu, em termos de organização, tá? O que eu vou fazer para atingir os 20? Então, lá eu vou descrever o que eu vou fazer. Quem é que vai ser o responsável por esta ação? Ah, o Eduardo. O Eduardo, então, será o responsável por essa ação. Posso ter mais de um responsável, tá? Posso ter um responsável no qual vai montar uma determinada equipe, né? Então vai ser responsável por uma determinada equipe para atingir um determinado objetivo. Pode, por que não? Quanto isso vai necessitar de recursos? Vai precisar de recursos financeiros, recursos pessoais, técnicos, tecnológicos? Que recursos são requeridos para isso? Para que eu consiga atingir o meu objetivo de 20%? Qual é o prazo para o atingimento desse objetivo, desses 20%? 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos? Qual é o prazo disso? Os resultados serão analisados de alguma forma. Como que eu vou analisar os resultados? Fazer coletas diárias, ou verificar treinamento, ou verificar manutenção, e posteriormente demonstrar através de indicadores. Vou medir lá na ponta da chaminé a quantidade de material particulado, ou de determinado parâmetro de lançamento, se reduziu ou se não reduziu. Ou seja, como é que eu vou demonstrar esse resultado? Como é que eu vou analisar? Esse resultado é positivo, é negativo? Quais são as causas, quais são as consequências? Isso é análise. Então, eu vou demonstrar dentro dessa planilha, dentro desse planejamento, como que eu vou analisar esses resultados. Certo? Então, aqui nós temos objetivos ambientais a serem analisados. Tranquilo? Isso aqui ficou claro para vocês? Sim. Beleza. Perfeito. Gente, dúvidas? Vamos interrompendo, a gente retoma, tá? Não se apeguem a isso. Beleza. Aí, nós temos uma situação interessante. Galera, fiz a minha planilha 5W, 2Hs, ou 5W1H, em alguns casos. Pergunto para vocês. Deixo ela lá na gaveta e de vez em quando dou uma olhada para ver se atingir? O que eu faço? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, galera? Implantar? Implantar, sim. E depois? Fazer o acompanhamento? Acompanhamento. E beleza, estou acompanhando. Coloquei em prática, estou acompanhando. Analiso, vejo se os resultados são os esperados e o que vai dar certo e o que dá errado. E a partir disso, tomar as devidas providências para corrigir o que não está correto. Perfeito. Isso se chama atualizar. Claro, verificar, né, como vocês mesmos estão colocando, analisar, verificar, enfim, e atualizar esse planejamento. Atualizar no sentido de ou melhorar ou até mesmo piorar os objetivos, né? Atualizar. E se vocês, porventura, passarem, por exemplo, por uma auditoria ambiental, vai ser necessário demonstrar a periodicidade da verificação e atualização daquele planejamento.
Tem que ser demonstrado isso. Não basta mais eu meramente atualizar um determinado documento. Aí eu vou falar aqui em documento. Ah, fui lá e atualizei. Está aqui, está atualizado. Ó. A data é junho de 2021. Está atualizado. Se eu não demonstrar a atualização. Então, veja uma diferença muito importante, muito relevante da versão de 2004 para a versão de 2015. Não basta eu atualizar, eu preciso demonstrar que foi atualizado. E por que que isso foi atualizado desta forma e não de outra? Eu preciso demonstrar isso, prática. Isso é importante. Porque não fica meramente no plano de Nárnia, né? Fiz, tá aí, tá aí. Quer ver, tá aí. Não. Agora eu preciso realmente aplicar esse negócio. Eu não posso mais esconder situações, porque isso pode acarretar para a organização uma não conformidade, por exemplo, em uma determinada auditoria. Se eu não, de fato, demonstrar tudo que está pedindo. Tranquilo? Então, isso é importante. Tá? Seguimos. Vimos, então, que planejar é isso. É claro que planejar tem outras coisas, como eu preciso analisar os meus aspectos ambientais, eu preciso verificar quais são os recursos disponíveis, eu preciso verificar disponibilidade, responsabilidades. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Tá? Eu preciso verificar quais são as legislações e normas internas da organização que são aplicáveis a determinada situação. Tá? E quando eu falo normas internas, eu estou dizendo, por exemplo, um determinado procedimento ou norma de conduta, por exemplo, que não tem nenhuma lei que me exija, mas que eu vou determinar internamente porque eu considero importante. Isso é norma, isso é outro requisito. Tá? Então, tudo isso faz parte do planejamento e deve pertencer de maneira direta ou indireta aos objetivos ambientais. Tranquilo? Beleza. Galera, planejar, deixa eu ver aqui no PDCA, planejar é isso. É analisar. Veja isso aqui. Deixa eu diminuir um. Isso aqui é uma imagem, é uma ilustração de um ciclo PDCA, tá? Então, eu tenho o escopo do sistema, ou seja, qual é o limite desse sistema. Eu estou fazendo de qual unidade? Então, eu tenho, às vezes, uma organização com diferentes unidades. Vamos pensar aqui, AgroSul. Tá? A AgroSul me veio na cabeça porque eu sei que tem diferentes unidades. Eu tenho uma unidade no CAI, eu tenho uma unidade na Feliz. Esse sistema de gestão ambiental engloba qual unidade? E dentro da unidade, eu tenho separados setores? Então, por exemplo, eu tenho aqui produção de ração, é aqui, está dentro da mesma unidade, mas a produção de ração é uma coisa, o beneficiamento do, sei lá, o que é outra. Elas não têm uma ligação direta, ou seja, uma não depende da outra, elas trabalham, digamos, individualmente, mas dentro de um parque fabril. Aí eu posso determinar o escopo do sistema de gestão ambiental. Por exemplo, a parte das rações vai ter lá o sistema de gestão ambiental, mas aquela outra parte não vai ter. Agora, isso é importante. Se eu tenho dentro de uma unidade, dentro do parque fabril, diversos setores, mas um tem influência no outro, eu obrigatoriamente não posso executar um sistema de gestão ambiental numa e não executar na outra. Eu tenho que englobar tudo. Por quê? Por quê? Porque uma interfere no outro. Isso é ciclo de vida. Da mesma forma, a questão, por exemplo, de extração de matéria-prima, o transporte daquela matéria-prima até a organização, depois o transporte pós-beneficiamento até o consumidor final, e assim vai. Quando
esses fatores influenciam nos resultados ambientais da organização, eles devem pertencer ao escopo desse sistema de gestão ambiental. Estão me entendendo? Mudança da 2004 para 2015. 2004, dentro do muro, sistema de gestão ambiental. Fora dos muros, não precisa executar sistema de gestão ambiental. O que importa é que eu tenha dentro. 2015, análise do ciclo de vida, ou seja, o sistema de gestão ambiental está associado ao ciclo de vida. Não basta o intramuros, eu preciso do extramuros. Eu preciso saber como e quais são as matérias-primas que estão sendo retiradas, estão sendo produzidas, como elas estão sendo transportadas, os impactos ambientais associados a isso, aspectos e tudo mais, organização, beneficiamento e tudo que envolve a organização intramuros, sociedade, de uma forma geral, que está sendo atingida por aquele beneficiamento do produto, transporte externo, né, até chegar ao consumidor final, informação para o consumidor final, da forma de utilização, descarte, etc, etc, etc. E claro, a promoção do descarte ambientalmente adequado, ou reciclo e assim por diante. Tá? Tudo isso, se tem influência nos resultados ambientais da minha organização, deve pertencer ao escopo. Pessoal, isso ficou claro para vocês? Por favor, abram o áudio. Isso ficou claro para vocês? Sim. 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 Beleza. Ok. Por que eu digo que isso é importante? Porque Ficou imagine... assim. Valeu. Porque imagine vocês trabalhando dentro de uma organização e vocês estão participando da implantação de um sistema de gestão, seja ele da qualidade do meio ambiente, ou seja ele de saúde e segurança ocupacional, interessa. E vocês precisam, claro, que dentro de um conjunto, se é uma equipe, determinar o escopo do sistema de gestão ambiental. Vocês não podem deixar de fora algo que é importantíssimo para o resultado daquele objetivo. E que vai influenciar diretamente nos teus indicadores. Então, tu não pode deixar de fora. Isso vai pertencer ao teu escopo. Tá certo? Então, isso é interessante. Então, definindo isso... Alguém abriu o áudio? Eu. Diga. Significa que numa gestão eu tenho que levar em conta todos os parâmetros, todas as unidades e todos os departamentos, e daí fazer um planejamento que abranja todos e possa ser trabalhado de uma forma mesmo que nem o senhor falou, a grossul, para cada local, para cada realidade, uma estratégia. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta para poder responder isso da maneira mais correta. Nós temos, vou pegar o exemplo da AgroSul, tá? Nós temos duas unidades da AgroSul, a unidade do CAI e a unidade da Feliz, tá? Duas unidades. Eu posso implantar um sistema de gestão ambiental separadamente, CAI e Feliz, certo? Agora, se a unidade da Feliz depende, eu não estou dizendo depende financeiramente, isso não interessa nesse momento, não é isso que nós estamos em foco, aqui não é a questão do meio ambiente. Se, por exemplo, determinada matéria-prima da unidade da Feliz vem da AgroSul do CAI, tá entendendo? Vem da AgroSul do CAI. Isso significa dizer que eu não posso, na implantação de um sistema de gestão ambiental, no estabelecimento desse escopo, desse limite do sistema de gestão ambiental da Feliz, eu não posso deixar de fora a unidade do CAI, porque ela diretamente está influenciando nos resultados ambientais da unidade da Feliz. Por quê? Porque se a matéria-prima vem de lá, ela é produzida de alguma forma. Se ela é produzida de alguma forma, ela tem aspectos e impactos ambientais associados. E se eu estou considerando o ciclo de vida, significa então que eu tenho que considerar desde o nascimento da minha matéria-prima, ou seja, da produção dela. E aí eu preciso inserir a unidade do CAI dentro do meu sistema de gestão ambiental. Agora vamos a uma outra situação.
A unidade do CAI trabalha com uma determinada situação, ou seja, produz determinados bens, produtos. A unidade da Feliz produz outros produtos, ou seja, por mais que eles tenham o mesmo nome, né, a mesma razão social, são independentes em termos ambientais. Uma não sofre influência da outra. Uma não depende da matéria-prima da outra, uma não transfere nada para a outra. Eu não preciso estabelecer dentro do meu escopo as duas unidades. Mas eu preciso antes analisar e saber se uma tem interferência ambiental na outra. Vamos a um outro exemplo. Agora eu estou trabalhando só na unidade da Feliz. Dentro da unidade da Feliz, eu tenho diferentes setores. E tanto é que, por exemplo, na unidade da Feliz, vocês vão ver que são coisas distintas, que nós temos uma licença ambiental para uma parte e uma outra licença ambiental para outra parte. Isso nos dá indícios de que uma não interfere na outra. Isso significa que dentro de uma mesma unidade, eu digo, um mesmo parque fabril, pode ser, um limite intramuros, essa é uma unidade da Feliz. Eu tenho dentro dela diferentes atividades que uma não interfere na outra. Por exemplo, tá, eu vou chutar porque eu não sei. Uma produz ração, a outra produz, sei lá, estopa. Sei lá, estou chutando aqui, tá? Não sei. Mas uma produz uma coisa, outra produz outra, e nenhuma tem influência na outra. Uma não é matéria-prima para outra. Trabalham independentemente. O fornecedor, o consumidor, né, o cliente, são diferentes para cada um. Eu não preciso, ao estabelecer o meu escopo de sistema de gestão ambiental, englobar a unidade da Feliz como um todo. Eu posso fazer um sistema de gestão ambiental numa atividade e o sistema de gestão ambiental em outra atividade. Estão entendendo? Porque uma não tem influência ambiental na outra. Quem foi que perguntou? Foi a Carla? Isso. Carla, eu te respondi? Respondeu, professor. É que eu achei que para cada empresa teria um plano e cada plano teria um plano central, digamos assim, distribuído para cada unidade. Foi isso que eu imaginei no princípio. Mas já vi que cada uma tem o seu próprio plano, pode criar a sua própria meta, a sua própria estratégia. Perfeito. Perfeito. Tá? Porque imaginem vocês, né? Eu tenho uma empresa que tem uma unidade no Rio Grande do Sul e outra unidade no Rio Grande do Norte, por exemplo. Uma produz uma coisa, a outra produz outra. Entenda que o sistema de gestão ambiental que englobe as duas ao mesmo tempo não tem nenhuma lógica, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. E, no caso, é a alta gestão que é responsável. A alta gestão aqui é o controle central ou é a gestão de cada unidade? Vamos lá. A alta direção dentro daquele escopo. Então, quem é, por exemplo, a alta direção do sistema de gestão ambiental implantado na unidade do CAI? Quem é a alta direção? Por mais que seja, por exemplo, a alta direção centralizada, por exemplo, é uma única alta direção que comanda CAI e Feliz. Um exemplo. Não importa. Se essa aqui é a alta direção e eu tenho um sistema de gestão ambiental sendo implantado na unidade da Feliz, quem é o responsável? Está vendo aqui? Olha para a minha tela e vê aqui, ó, liderança. Está vendo nesse ponto central? Quem é que vai exercer a liderança do sistema de gestão ambiental? A alta direção. Se a alta direção é uma única, é ela que vai exercer a liderança do sistema de gestão ambiental da unidade da Feliz. Ah, professor, mas tem um outro sistema de gestão ambiental também sendo implantado lá no CAI. E a alta direção é a mesma. Pois então, ela é responsável, ela que tem que exercer o comando, a liderança no CAI e na Feliz. Tranquilo?
Tranquilo, por isso que eu achei que era um único plano. Não, são planos diferentes porque Mas a não responsabilidade é única. a responsabilidade, eu não posso dizer que ela é única porque são sistemas diferentes. E ela vai exercer a sua responsabilidade no sistema e vai exercer a sua responsabilidade no outro sistema. Tá entendendo? Eu não posso dizer que a responsabilidade é única. Não posso dizer isso porque para cada sistema é uma forma de agir, é uma forma de planejar, é uma forma de executar, é uma forma de disponibilizar recursos. Então, para cada uma, ela vai exercer a sua liderança de forma diferente, por mais que seja a mesma alta direção. Tranquilo? Tá? Tranquilo? Cortou para vocês? Tudo certo? Tudo certo, senhor. Beleza. Então, vamos lá. Planejamos, né? Esse é o P do plan, planejar. Planejamos todas as nossas ações para a implantação do sistema de gestão ambiental. Estabelecemos responsabilidades, analisamos os nossos aspectos e impactos ambientais significativos e não significativos. Verificamos quais são as legislações aplicáveis e normas internas aplicáveis a esses aspectos ambientais, claro. Estabelecemos uma política ambiental aplicável. Estabelecemos objetivos ambientais. Isso tudo é dentro do planejamento. Então, planejei isso, estabeleci ações para atingir objetivos ambientais. Agora, então, eu vou colocar isso em prática. Como vocês me comentaram, eu vou executar. Agora eu chego no do. Vou botar aqui para vocês. Do, que é, em inglês, fazer. Agora eu vou fazer aquilo que foi planejado. Certo? Vou lá e executo. E, obviamente, eu vou analisar periodicamente aquilo que nós já falamos. Analisar periodicamente. Só um pouquinho. Qual é o próximo item? Avaliação de desempenho. Olha aqui o C. Check. Check. Entendam como aquele checklist, né? Check. Checar. Verificar. Analisar. Como vocês queiram. Agora chegou o momento, então, de eu verificar em um determinado período, né? Então, planejei, executei. Após um determinado período, verifico. Vou checar se aqueles objetivos estão sendo alcançados. Bom, não estão sendo alcançados. Altero a forma de executar, né? Primeiro, eu analiso, né, qual é a causa daquele não atingimento de objetivo, aí eu vou lá e estabeleço ações para mudar a meta, mudar o objetivo, mudar a forma de executar, mudar o responsável, porque o responsável realmente não está dando conta, então eu preciso mudar. Tá? Então, tudo isso é dentro da verificação. Eu estabeleço, dentro dessa verificação, dentro dessa atualização, ações corretivas ou ações de melhoria. Se eu estou no ritmo de atingimento do objetivo, significa, então, que eu estou praticando ações de melhoria. Se eu não estou conseguindo atingir o objetivo, nos prazos estabelecidos, eu estabeleço, então, ações corretivas. Estabeleci as ações corretivas, ações de melhoria. O que eu faço? Eu act. Eu vou agir para promover ou para atingir os objetivos. E aí, então, eu tenho esse ciclo PDCA. Professor, depois que eu agir, o que eu faço? Eu planejo de novo. Eu vou executar, eu vou verificar, eu vou agir. E assim, constantemente.
Pergunto para vocês, qual é o objetivo do ciclo PDCA? Qual é o objetivo do ciclo PDCA? A Carla diz normatizar, a Ana diz melhoria contínua. Alguém mais? Planejar, fazer, chegar e analisar. Isso é o PDCA. Mas eu faço isso com qual objetivo? O Paulo diz padronizar. Galera, a Ana acertou. Promover a melhoria contínua do sistema. A melhoria contínua do SGA. Galera, se eu tenho lá um determinado objetivo e eu vou analisar esse objetivo constantemente e tentar fazer com que eu melhore os meus indicadores, se isso é um ciclo não se termina, não é uma linha reta. Não é o P, o T, o C e o A. É um ciclo. Ele não se termina, não tem um fim. Quando termina um, começa o outro. Termina um, começa o outro, e assim vai. Portanto, ele está sempre promovendo uma análise completa e contínua do processo, do sistema, e, consequentemente, ele vai promover a melhoria contínua do sistema. Esse é o objetivo do ciclo PDCA. Promover a melhoria. Padronizar, normatizar, esse é o objetivo das normas ISO, por exemplo. Estabelecer determinados padrões reconhecidos internacionalmente. Mas o objetivo do PDCA é promover a melhoria contínua do processo, do sistema de gestão ambiental. Tá? Tanto é que, deixa eu apresentar novamente a minha tela aqui. Tanto é que diz o seguinte, olha aqui. Cadê? Aqui em cima. É o seguinte, a base para a abordagem, então se eu perguntar para vocês, qual é a metodologia de aplicação da norma ISO? Metodologia, qual é a metodologia? Ciclo PDCA. Tranquilo? Essa é a base de abordagem, é a metodologia. Que sustenta um sistema de gestão ambiental é fundamentada no conceito PDCA. O ciclo fornece um processo interativo, aqui está escrito errado, utilizado pelas organizações para alcançar olha aqui, alcançar o quê? A melhoria contínua. O ciclo PDCA pode ser aplicado a um sistema de gestão ambiental ou a cada elemento individual. O ciclo PDCA pode ser brevemente descrito como a seguir: Plan, Do, Check, Act. E aí ele fala, olha aqui, ó, estabelecer os objetivos, nós vimos, né, como é que nós vamos estabelecer os objetivos, analisar aspectos, impactos, requisitos legais e outros requisitos, e assim por diante. Implementar aquilo que foi planejado, monitorar e medir, né, analisar, checar, e agir através de ações que promovam, claro, a melhoria contínua, porque esse é o objetivo. Pode ser ações corretivas ou ações de melhoria. Tá? E aqui nós temos uma estrutura base para fazer esse planejamento. E para aplicar o ciclo PDCA, eu tenho que analisar, colocar para dentro as necessidades e expectativas das partes interessadas. Nós vamos ver o que são essas partes interessadas, quem são elas? Os nossos famosos stakeholders. Tá? Então, nós vamos ver quem são elas. Questões internas e externas. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que está me chamando a atenção para uma outra forma de planejar.
Galera, vocês já ouviram falar em matriz SWOT? Patrícia e Fernanda dizem que sim, Carla, todo mundo diz que sim. Essa é uma das mais comuns, né? Matriz SWOT. A matriz SWOT nada mais é do que um levantamento de questões internas e externas, numa questão de oportunidades, riscos, né? Então, a matriz SWOT, ela pode ser utilizada paralelamente, em conjunto, com a planilha 5W2H, de forma a fornecer maiores informações na hora do planejamento. Então, por exemplo, tem lá um determinado aspecto ambiental no qual sofre grandes influências externas, por exemplo. Tem determinados riscos externos que estão associados às minhas emissões atmosféricas. E aí, na hora que eu faço a matriz SWOT, analisando, por exemplo, aspectos ambientais, riscos, oportunidades e outras coisas, eu consigo ali identificar algumas questões que eu possa utilizar no planejamento de ações. E aí eu posso trazer para dentro da planilha 5W2H. Então, vejam que são formas de se conseguir chegar a uma melhoria contínua. A matriz SWOT também pode ser um instrumento interessante para a gente promover essa melhoria contínua. Tá? Então, ali diz, né? Questões internas e externas. Expectativas, né? Necessidades, expectativas de partes interessadas também faz parte lá da matriz SWOT. Também vai estar inserida naquele contexto. Tá? Tranquilo? Galera, ficou claro o que nós estamos tratando aqui de ciclo PDCA? Sim, tranquilo. Show. Que bom. Que bom. Fico feliz. E veja o seguinte, tá? O ciclo PDCA, a gente está tratando aqui de sistema de gestão ambiental, ele pode ser utilizado para várias formas de gestão, tá? Qualidade, tanto é que, e aqui vai um parêntese bem grande para nós aqui. Qual é a base da ISO 9001 e qual é a base da ISO 45001? Para lembrar, ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Qual é a base? Qual é a metodologia utilizada, né, melhorando a pergunta, por essas outras duas ISOs? Quem dá mais? Galera, falem comigo, me mandem a merda, mas não me deixem falando sozinho. O gerenciamento padronizado com qualidade, eficiência e eficácia. O raciocínio. A Carla trouxe um raciocínio interessante aí, ó. A Janaína matou a charada. PDCA. Ciclo PDCA. Há uma certa padronização na metodologia das normas ISO de sistema de gestão. Então, se eu perguntar para vocês qual é a metodologia utilizada para a implantação de um sistema de gestão ambiental com base na ISO 14001, olha aí que loucura, olha o tamanho da pergunta. E a resposta é simples, ciclo PDCA. Qual é a base para implantar um sistema de gestão ambiental com base na ISO 14001? Ciclo PDCA. Qual é o objetivo do ciclo PDCA? Melhoria contínua do processo, do sistema de gestão ambiental. Beleza? O que é cada uma das etapas do ciclo PDCA? Planejar, fazer, checar e agir.
E dentro dessas, claro, dessas etapas, nós temos algumas nuances, algumas coisas que se aplicam a elas. Tá? Galera, o que eu tinha de conteúdo para a nossa aula de hoje era isso. Acho que atingimos o nosso objetivo. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Recados importantes. Primeiro, no dia 12 de junho, agora neste sábado, temos um sábado letivo, uma carga horária a ser completa. O que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar para vocês um artigo, eu considero um artigo interessante. Eu tinha planejado no nosso plano de ensino uma análise de um documentário. Só que aí, claro, fui pegar o documentário, né, que eu queria passar para vocês, e ele, em alguns locais, ele precisa ser pago para ser assistido. Tá? Então, eu não vou, obviamente, passar para vocês o documentário que vocês vão pagar para poder assistir. Então, eu acabei mudando e vou postar para vocês um artigo sobre a ISO 14001, né, implantação da ISO, enfim, aspectos relacionados a isso. E aí vocês terão que responder algumas perguntas ou fazer uma análise sobre esse artigo, me dizendo ali, eu não digo fazer uma resenha nem breve resumo, é realmente citar alguns pontos importantes, é só para que realmente vocês leiam o artigo e de fato contemplem essa carga horária de sábado letivo. Tá? É uma aula, bota aspas aí, assíncrona, né? Então é uma atividade assíncrona, EAD, se vocês quiserem chamar assim, e vocês terão um prazo para realizar, tá? Eu vou dar para vocês um prazo de 1 semana, a contar a partir da abertura da pasta, mas quando eu abrir a pasta, vocês receberão uma mensagem. Já que nós não temos o grupo de WhatsApp da disciplina, eu vou mandar a mensagem para vocês pelo Moodle mesmo, tá? Vocês vão receber essa mensagem dizendo, olha, a atividade para o dia 12 de junho já está aberta para vocês, vocês terão um prazo aí para realizar a atividade. Tranquilo? Lembrando sempre, né, que o conjunto das notas de vocês é um conjunto de todas as atividades, aulas e tudo mais, avaliações. Então, executar as atividades é importante por uma questão de nota posterior, caso vocês venham a precisar, necessitar, por exemplo, de um apoio ali de nota. Tá? Isso é importante. Então, claro, realize as atividades. Não vou botar a faca no pescoço de vocês para realizar, mas é muito importante porque também vai ajudar vocês a entender um pouco desse contexto que nós estamos falando da ISO 14001, principalmente nesse momento agora. Tá? Uma outra coisa é que eu já tinha, há um tempo atrás, feito um vídeo, né, uma videoaula bem breve sobre o ciclo PDCA. Tá? Está disponível no meu canal, mas eu vou deixar o link para vocês também no Moodle. Alguma dúvida que vocês, porventura, venham ter? Ali tem uma outra forma de explicar o ciclo PDCA, talvez uma forma mais didática ou não, vai dependendo do ponto de vista de vocês, mas eu também vou deixar disponível para vocês, além, claro, da gravação dessa nossa aula. E aí vocês podem estudar por esses instrumentos, tranquilo? Fechado aqui? Fechado, senhor. Uma boa noite. Maravilha, galera. Boa noite para todos vocês. Se cuidem, aproveitem. Descansem, até mais. Até a próxima. Boa noite, galera. Beleza, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu.